Olá, tudo bem? O Direto ao Ponto já está no ar com muita informação para você que nos acompanha. Obrigado pelo carinho da sua audiência em mais esta edição. Hoje recebemos Jussara de Lima Carvalho, secretária executiva do ECLEI para a América do Sul. Com ela, vamos falar sobre o desenvolvimento ou crescimento da região metropolitana de Sorocaba, se isto oferece risco para o nosso meio ambiente, e também vamos falar sobre a Conferência Internacional, a COP21, agenda sobre mudanças climáticas para entrar em vigor em 2020. E automaticamente vamos querer entender um pouco mais sobre a questão do meio ambiente. Iniciamos o Direto ao Ponto destacando a importância do engenheiro na hora de construir e os riscos da falta de alvará na obra particular e pública. Para falar sobre este assunto, recebemos o Dr. Valdir Paesani, presidente da AEAS, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Na nossa tribuna de formadores de opinião, Dr. Claudinei Fernando Machado, conosco, e Alberto Cassone. Dr. Valdir Paesani, obrigado por estar aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço a presença, senhor. Dr. Valdir Paesani, quais são os riscos que tem a pessoa que vai executar uma obra e não tem o acompanhamento de um engenheiro? Ou um experiente mestre de obras, ele resolve esse problema, eliminando inclusive custos? Toda obra que vai ser iniciada, ou uma obra nova, ou uma obra de reforma, todo o acompanhamento de um engenheiro responsável, com acompanhamento de uma ART, ele vai facilitar mais a forma de construção e, com isso, ele vai reduzir despesas e custos numa futura ampliação e outras necessidades. Ou seja, o mestre de obras não tem competência de responsabilidade sobre uma obra, né? Não, a competência e responsabilidade não. Ele tem sim a sua capacidade de construção e orientado pelo engenheiro, pelo responsável, aonde vai se dar andamento na obra. Dr. Valdir, recentemente o Jornal Diário de Sorocaba mostrou uma matéria onde a maioria dos prédios da educação na cidade de Sorocaba, eles continuam sem alvarás. Qual é a análise que o senhor faz sobre esta situação? Os prédios devem ser regularizados, porque ocorre uma insegurança para o usuário, para o público que frequenta aquele prédio, e necessita ser regularizado. Toda a análise feita por um profissional registrado no CREA, com suas documentações corretas e seus cálculos vindo de uma forma correta e a forma construtiva correta, tudo vem ajudar a eliminar gastos para gastos ou bens, ou na moralidade, alguns bens mais difíceis. Aliás, o senhor sabe se a Prefeitura de Sorocaba já regularizou a situação do próprio prédio da Prefeitura, visto que até aquele incêndio da boate no Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Sorocaba não tinha o alvará nem o habite de funcionamento? Eu acredito que já tenha sido dado andamento, e se não foi, tem que ser dado, porque depois que acontece algum problema, fica mais difícil e as consequências são as piores possíveis. Já abro para os nossos formadores de opinião. Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, representante da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Satisfação, doutor, mais uma vez, aqui na tribuna de formadores de opinião. É sempre um prazer estar aqui, acompanhando, ajudando o crescimento da informação junto ao público. Indo direto ao ponto, doutor Valdir, eu poderia citar como um exemplo de descaso completo nas normas a obra que ruiu a nossa arena esportiva de Sorocaba? Ela foi uma obra licitada, e essa obra licitada foi apresentado um projeto. Dentro desse projeto tem que ter também o engenheiro responsável de projeto.
Quando ela vai para uma obra de construção, a fabricação, também tem que ter um engenheiro responsável de fabricação. E quando ela foi para montagem no campo, também tem que ter um engenheiro acompanhando a montagem para ver se está tudo certo, os pontos de solda, os pontos de içamento, de treliçamento e tudo mais. O senhor falou especificamente com relação às várias etapas. Nós vemos que parece que a obra ela foi dimensionada. Houve, ao que parece, erro de cálculo, erro na execução. E a prefeitura, nesse ponto, ela não haveria de ter fiscalizado a execução desse projeto? Afinal de contas, é o dinheiro do contribuinte que está sendo colocado na obra? Com certeza. Eu acredito que tem que ser fiscalizado, tem que ter uns engenheiros acompanhando tanto da empresa que está construindo e está montando e fabricando, como da prefeitura, para ter um acompanhamento e um desfecho bom para ambos, tanto por recebimento da empresa que está recebendo para executar o trabalho, como para o município da cidade. Alberto Cassone, satisfação também na nossa bancada de formadores de opinião, Alberto. Olá, amigos, Dr. Valdir, amigos. Esse é um tema que eu acho capital e fundamental, e principalmente agora que nós estamos entrando numa crise. O custo, abaixar custo em obra é um tremendo, na minha opinião, é um tremendo caminho sem volta. Como o senhor vê a questão do custo do mestre de obra que quer assumir tudo e as consequências que a gente tem lá pela frente disso tudo? Olha, é muito difícil, porque realmente os custos, todas as empresas estão tentando baixar o custo. O custo por quilômetro quadrado de obra, tem empresas que estão abaixando muito. E eu posso falar como uma pessoa que nos cálculos estruturais e nos cálculos de vento é muito perigoso trabalhar com limite mínimo. E eu, dentro dos trabalhos que eu procuro verificar e acompanhar, é muito risco, porque se vier um vento como tem apresentado outros, vai ocorrer muitos problemas. Doutor Valdir Paisani, qual é a realidade hoje em termos das construções que são executadas na cidade de Sorocaba? A Associação de Engenheiros e Arquitetos tem aí números sobre construções clandestinas na cidade ou irregulares? Toda denúncia que é feita para o CREA, nós temos inspetores que vão na obra e faz todo o acompanhamento da documentação, dos projetos e a pessoa responsável para que isso não venha a acontecer. E dentro da obra, todo o acompanhamento de uma pessoa responsável, o empreiteiro, o dono da obra ou a construtora, ele está ganhando muito com isso. Está ganhando muito em documentação, em regularização da obra e economia nos materiais que está sendo usado. Doutor Claudinei Fernando Machado. Doutor Paisani, fugindo um pouco dessa linha, mas falando especificamente sobre o custo que impacta na obra, nós poderíamos afirmar que o desperdício gerado que ocorre na obra, na construção civil hoje, ele impacta, assim, em que percentual? Olha, sem um profissional acompanhando, eu acredito que uns 10% se perca na obra. Porque hoje com acessibilidade, rampas de acessibilidade, acessos, se não for bem projetado e acompanhado por profissionais, por um profissional responsável e ficando na obra contratado ou por forma de contrato ou direto pela empresa, os custos podem ser altos e dentro do limite que não vai ser beneficiário nenhum, ambos os lados. Alberto Cassone, sua pergunta? Doutor Valdir, o maior custo que eu vejo numa obra é refazer o serviço. Refazer. Esse é a pior coisa que pode existir, é um piso com o caimento errado, a parede torta. Esse é o principal dano que a gente tem, inclusive em obras públicas, né? Sim, é com isso que
se o senhor constrói uma parede e de repente se decide derrubar essa parede, é prejuízo. E também no volume de compra de matéria-prima. Quando o senhor tem um volume de material chegando na obra e o senhor vai consumindo ele, o senhor tem uma forma de uso, compra, uso, compra, uso, compra. Senão fica muito difícil até as armazenagens, uma chuva forte pode correr e levar certo material embora e fica cada vez mais prejuízo para a construção. Doutor Valdir Paisani, a AEAS, ela está com quantos anos hoje desde a sua fundação? Então, nós fizemos 63 anos. 63 anos. Qual a realidade da AEAS hoje, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos na cidade de Sorocaba? A AEAS tem um determinado número de associados, um grande número de profissionais qualificados e nós estamos prontos para atender todas as necessidades que Sorocaba precisa, tanto com softwares bem sofisticados para ajudar os profissionais e profissionais, tanto na área de arquitetura como na área de engenharia, qualificados para executar qualquer tipo de trabalho necessário para Sorocaba. Doutor Claudinei, qual a avaliação que faz ouvindo do doutor Valdir Paisani sobre o processo construtivo hoje na cidade de Sorocaba? Oliveira, muita gente entende a construção como uma coisa meio empírica, que pode fazer meio à vontade. Diante das informações aí prestadas, valiosas inclusive, pelo Valdir, que fica a recomendação para o telespectador que construir é coisa séria, isso pode impactar no seu imóvel de uma forma geral e sempre procure auxílio de um profissional. Então procure um engenheiro para que a gente possa para que você possa investir bem o seu dinheiro. Valoroso. Tá? Correto. Então, na mesma linha, Alberto? O meu ponto de vista é o seguinte: o governo federal que emite o CND poderia ajudar muito se cobrasse o recolhimento do NPS. A prefeitura poderia ajudar muito se cobrasse o ISS. Doutor Valdir Paisani, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Muito obrigado, doutor, pelas informações preciosas para o nosso telespectador. Eu que agradeço, e toda a obra, com toda a sua documentação em ordem, facilita, tem financiamentos na Caixa Econômica e em outros lugares onde está sendo exigido toda a documentação, alvarás e impostos que são necessários. Obrigado. No Direto ao Ponto, conversamos com o engenheiro Valdir Paisani, ele que é presidente da AEAS, Associação de Engenheiros e Arquitetos da cidade de Sorocaba. No próximo bloco, nós estaremos conversando com Jussara de Lima Carvalho, secretária executiva do ECLEI para a América do Sul. Com ela vamos falar sobre desenvolvimento, sobre crescimento da região metropolitana, sobre meio ambiente. O Direto ao Ponto faz uma pausa no debate, abre espaço para o intervalo e volta já. Nós estamos no mesmo time, o do combate à dengue. Mas para ela ter fim, só tem um jeito: acabar com a água parada. Vistorie sua casa toda semana. Faça a sua parte. A bola tá com você. Todos juntos contra a dengue. Prefeitura de Sorocaba. As Óticas Diniz têm o estilo ideal para cada momento da sua vida. No trabalho, sou mais clássica. Mas não abro mão do meu estilo fashion na balada. No dia a dia, eu sou executivo. Mas não vejo a hora de chegar ao final de semana para curtir meu esporte favorito. Na promoção Qual Óculos é a Sua Cara, das Óticas Diniz, você troca seus óculos velho ou quebrado e ganha R$100 de desconto na compra de um novo. Você pode ter vários estilos e encontrar todos nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. There's a place for
Óticas Comunicação Visual. Brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. O Direto ao Ponto, muito importante, muita informação para você que nos acompanha. No primeiro bloco, recebemos o Dr. Valdir Paesani, presidente da EAS, Associação de Engenheiros e Arquitetos da cidade de Sorocaba, falando do processo construtivo, qual a realidade que ele visualiza na atualidade na cidade de Sorocaba. Daqui a pouco estaremos conversando com Jussara de Lima Carvalho. Hoje estão passando só engenheiros por aqui, hein, doutor Claudinei? Pois é, hoje parece que a entrevista hoje é feita dentro de um plano cartesiano, né? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, notícia que chega. IANSP assina contrato com o Hospital Evangélico. O quanto sofreu esses servidores públicos estaduais, hein? Sofreu não, Oliveira, continua sofrendo. Porque se na medida que se celebra esse contrato com o Hospital Evangélico, o servidor público ele só pode contar com o atendimento em termos de pronto-socorro com o Hospital Regional. Fora isso, infelizmente, o Estado dá mostra de como ele respeita o seu próprio servidor. Alberto? Eu acredito que a questão do evangélico deveria ser melhor debatida, porque um hospital ele não pode, na minha visão, só escolher o que ele quer fazer. Ele está lá para atender o público, a uma sociedade, a uma coletividade que foi, pelo que eu sei, eu não estava em Sorocaba ainda, mas o objetivo do evangélico. Então eu vejo assim, a minha preocupação é o suporte de atendimento tem que ser para todos. Uma outra questão que repercute hoje, a ação conjunta em clínicas de idosos contra irregularidades. Uma ação conjunta com o Conselho Municipal do Idoso e a Vigilância Sanitária, o 3º Distrito Policial apreendeu ontem em 2 clínicas para idosos alimentos com data vencidas, com validade vencida, constando ainda irregularidades que vão desde a falta de acessibilidade até chuveiros gelados. Eu conversei, inclusive, hoje pela manhã com o doutor Pupim a respeito desse assunto. Lamentável, em pleno século XXI a gente vive uma situação como essa, doutor Claudinei. Veja, Oliveira, o que mais me causa espanto é que nós não vemos a máquina pública, e isso eu aponto diretamente à prefeitura, ele tratando com a seriedade que deve essa questão dessas casas de repouso, da mesma forma, por exemplo, que tratou a questão do Hospital Veracruz. Então, nós precisamos tratar tudo com o mesmo peso e com a mesma medida. Roberto? Eu sigo esse mesmo raciocínio, o doutor Claudinei, mas eu vejo que a máquina pública tem que ser acionada pela população. Se não houver uma participação efetiva da população, fica muito complicado. Não compete a máquina pública a fiscalização automática, Alberto? Precisa de uma denúncia ainda? Precisa. Ela não está no dia a dia visualizando, é ela que tem o controle dessa situação? Deveria ser assim. Pelo menos esperar. Seria esperado, mas se não houver a pressão... Deixa eu fechar uma outra questão aqui. Recursos apresentados pelas 5 empresas que disputam licitação do lixo são negados. Os 5 recursos apresentados na licitação do lixo não foram acatados pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sorocaba. Abriu-se novo prazo de habilitação para que as 6 empresas participantes apresentem os documentos faltantes. Continua o impasse, doutor Claudinei. Nós caminhamos mais uma vez por uma vergonhosa contratação de empresa em regime emergencial. É como se a máquina pública ela não soubesse o prazo que o contrato de vigência ele vai ter seu término. É uma falta de responsabilidade que é melhor parar por aqui. Neste bloco recebemos Jussara de Lima Carvalho.
secretária executiva do ECLEI para a América Latina. Com ela, vamos conversar sobre o desenvolvimento ou crescimento da região metropolitana de Sorocaba. Oferece riscos para o meio ambiente, esse crescimento ou esse desenvolvimento da forma como estamos constatando. E também vamos falar sobre a Conferência Internacional, a COP21, agenda sobre mudanças climáticas para entrar em vigor em 2020. Jussara de Lima Carvalho, obrigado por estar aqui, Jussara. Obrigada, Oliveira. É um prazer conversar com você e com todos que estão nos ouvindo e nos vendo. A satisfação é nossa tê-la conosco aqui na tribuna do Direto ao Ponto. Jussara, o desenvolvimento ou crescimento da região metropolitana de Sorocaba oferece riscos para o nosso meio ambiente? Eu vou estender um pouquinho mais essa questão. Nós, até 2050, nós vamos acrescentar mais 2/3 da população que nós temos hoje nas cidades, né? E nesse curto espaço de tempo, nós vamos ter que ter infraestrutura e todas as estruturas necessárias para dar uma vida razoável para esses cidadãos urbanos que estarão nas cidades. Isso que a gente observa aqui, que é um crescimento acelerado, né, da cidade de Sorocaba e do seu entorno, ele afeta, não é só a questão ambiental, mas ele traz uma pressão muito grande em toda a infraestrutura da cidade e nas bordas da cidade, como ela se relaciona com as outras cidades, a questão de emprego, de escolas, de um monte de coisa, e também na questão ambiental, especialmente água, disponibilidade de água, matas, né, desmatamento e coisas do gênero. Jussara, que ação ou medida não foi tomada pelos nossos governantes na região de Sorocaba e que pode colocar em risco o nosso meio ambiente? Não, eu acho que a cidade cresce o modelo de desenvolvimento que segue o modelo de desenvolvimento que as cidades vêm seguindo. Só que agora, e já fazendo uma ligação com o próximo tema que você me coloca, que é a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, agora nós estamos muito próximos de um ponto que não tem mais retorno. Quer dizer, toda essa atividade, esse crescimento sempre implica em mais infraestrutura, mais carro, mais consumo de combustível, mais, portanto, mais emissões de gases de efeito estufa, e isso acaba trazendo um aquecimento muito grande e acaba trazendo todas as consequências que a gente tem visto. Então, não é questão é planejar de forma integrada a partir de agora, já que não foi feito até agora, né? Já vou abrir para os nossos formadores de opinião. Conosco, na nossa bancada, Dr. Claudinei Fernando Machado. Sua pergunta, Dr. Claudinei. Engenheira Jussara, direto ao ponto, esclareça para o nosso telespectador ECLEI, o que significa? ECLEI é uma ONG, uma ONG, que teve no passado, era uma sigla que tinha um significado, todas essas letras, mas hoje ficou só a marca, porque é uma entidade que tem mais de 25 anos trabalhando junto à Organização das Nações Unidas, num trabalho mesmo de militância, de convencimento de que as cidades, elas são as principais protagonistas para a melhora de qualidade de vida da população em geral, para sustentabilidade, para as mudanças climáticas e para todas essas questões. Está respondendo a sua pergunta. Sim. Quer mais algum detalhe, doutor? Engenheiro Jussara, nós falamos anteriormente, quando entrevistávamos o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, falamos sobre desperdício em obras. E a senhora fala em sustentabilidade. O desperdício em obra, ele impacta no dia a dia da cidade? Demais. Primeiro que nós temos uma cultura de desperdício, né? Especificamente o Brasil, talvez por a gente ter um país tão grande, por acharmos que nada termina, né? Temos água em abundância e, portanto, podemos gastar tudo também bastante porque a gente tem muito. E não, as obras especialmente, eu não tenho esse número exato, mas o índice de desperdício em obras é elevadíssimo, é próximo a 40%. Esse desperdício que
acontece quando você compra um material que faltou e aí utiliza 5 ou 10% só daquele material que você comprou. Ou desfaz um serviço com o retrabalho que o Alberto tinha falado na sessão anterior. Também é desperdício. Para onde vai? Vai impactar as margens dos rios, porque as pessoas acabam jogando em qualquer lugar, e esse qualquer lugar é sempre um lugar que eles imaginam que ninguém está vendo e, portanto, é uma área de proteção ou é uma área muito importante para a cidade. Nós estamos conversando e nos dando a satisfação de receber uma das maiores autoridades no Brasil em termos de meio ambiente, que é a nossa querida Jussara de Lima Carvalho. Dias atrás, por exemplo, eu conversei com a Jussara, estava nas redes sociais, ali no Facebook. Jussara, ela, oi Oliveira, estou na Coreia. Era 5 horas da manhã, lá era 5 da tarde aqui. Estou aqui tentando me adaptar a esta realidade. E lá vocês discutiam a questão do meio ambiente, né, Jussara? Lá foi um congresso mundial do próprio ICLEI, onde participaram 3.000 pessoas e onde tinham concretamente por volta de 220 prefeitos de cidades do mundo inteiro que assumiram a questão climática e que estão compromissados com o desenvolvimento com baixas emissões de carbono. Hoje, o que é muito importante, que eu acho que a gente tem que colocar na pauta, é que não existe mais essa história de que ou desenvolve ou cuida do meio ambiente. Isso não existe mais. Nós temos que nos desenvolver sim, porém com projetos com baixa emissão de gases de efeito estufa. Alberto Cassoni, sua pergunta, Jussara. Jussara, por uma coincidência, ontem eu conversava com o Dan Robson, que está fazendo a Billings. E você, como secretária do Meio Ambiente, teve peito de fazer a medição aí do Rio Sorocaba. Ele fez o Rio Shannon, na Irlanda. E ele disse que, ao chegar lá, ele foi recomendado assim, se você perceber alguma anomalia, imediatamente nos avise. E ele perguntou, por quê? Nós vamos no prefeito, pegamos o prefeito, prendemos e toda a cadeia de... É assim mesmo? O meio ambiente é tratado com esse rigor? Eu não sei porque essas coisas variam, o doutor Claudinei pode dizer, né? Varia de país para país e de cidade para cidade, inclusive. O que nós trabalhamos, o ICLEI trabalha com cidades que são comprometidas, cidades que querem ser líderes nessa questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela não é só especificamente a questão ambiental, mas como essa questão ambiental se relaciona com as questões sociais e com as questões econômicas, que é o desenvolvimento sustentável, né? Jussara, tempos atrás também conversei com a Jussara. Onde você está, Jussara? Estou na Colômbia. Qual que é o patamar que nós estamos em termos de preocupação com o meio ambiente, de políticas desenvolvidas para o meio ambiente? Olha, foi até uma grata surpresa de conhecer cidades como Bogotá, que é uma cidade exemplar, que embora tenha copiado de Curitiba o modelo de mobilidade, mas deu um passo a mais e tem uma série de questões importantes, inclusive está revendo o seu plano diretor em relação à água, porque eles também têm problemas com água, né? Então, fazendo essa integração entre os dois planos. É interessante ver que nós não estamos tão distantes. A cidade de Sorocaba, ela vem se desenvolvendo, vem tentando acompanhar. A gente, com Bogotá, a gente... A comparação é meio difícil, porque é uma capital, claro, né, de um país, Sorocaba não é, mas somos da América do Sul, temos mais condições de fazer essa comparação. O Direto ao Ponto está recebendo Jussara de Lima Carvalho, secretária executiva do ICLEI, que você já conhece. O Dr. Claudinei fez essa pergunta, ele tinha essa curiosidade e ao mesmo tempo queria passar para você, telespectador. E vamos fazer o seguinte, o Direto ao Ponto faz uma pausa no debate, abre o espaço para você conhecer os nossos anunciantes e volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. O seu programa de automóveis aqui na TVR.
Artes Gráficas, Comunicação Visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. As Óticas Diniz têm o estilo ideal para cada momento da sua vida. No trabalho, sou mais clássica. Mas não abro mão do meu estilo fashion na balada. No dia a dia, eu sou executivo. Mas não vejo a hora de chegar o final de semana para curtir meu esporte favorito. Na promoção Qual Óculos é a Sua Cara das Óticas Diniz, você troca seus óculos velho ou quebrado e ganha R$100 de desconto na compra de um novo. Você pode ter vários estilos e encontrar todos nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Nós estamos no mesmo time, o do combate à dengue. Mas para ela ter fim, só tem um jeito: acabar com a água parada. Vistorie sua casa toda semana. Faça a sua parte. A bola tá com você. Todos juntos contra a dengue. Prefeitura de Sorocaba. Olá, voltamos com o Direto ao Ponto, debatendo os assuntos que envolvem toda a comunidade. E recebemos já hoje no Direto ao Ponto o Dr. Valdir Paesani, ele que é presidente da AES, Associação de Engenheiros e Arquitetos da cidade de Sorocaba. Nesse bloco estamos recebendo a secretária executiva do ECLEI para a América do Sul, a engenheira Jussara de Lima Carvalho. Eu vou aproveitar aqui e fazer o merchan, tá? Toda essa equipe aqui. A Jussara sempre está com a gente lá também. Você pode acompanhar a gente através do Jornal da Cidade, da Rádio Cacique Estadão, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Nós fazemos o merchan de lá aqui e lá nós fazemos o da TV. Daí fica legal. Daí nós, quando estamos terminando o Jornal da Cidade, falamos: olha, acompanhe hoje à tarde o Direto ao Ponto na TVR, canal 23 da NET. E aí vamos embora, né, doutor Claudinei? Pois bem, então amanhã de manhã acompanha o Jornal da Cidade a partir das 7 horas da manhã. Puxa vida, o senhor me despertou para uma situação. Vou trabalhar amanhã, achei que já era feriado. Então vamos fazer o seguinte: Alberto Cassoni, sua pergunta a Jussara. Jussara, como você disse, o ECLEI ele apoia as cidades que desejam melhorar a questão ambiental. Então, a questão do meio ambiente é uma questão de como a sociedade e o governo se organiza? Na verdade, como se organiza em prol de ter políticas mais sustentáveis, né? Então, sem dúvida, é a sociedade e o poder público discutindo com essa sociedade, intermediando todas essas relações, fazendo um uso eficiente dos recursos, garantindo que a cidade seja cada vez mais resiliente aos impactos das mudanças climáticas, que tenha programas de conservação da biodiversidade, que tenha programa de construções sustentáveis, que tenha uma mobilidade urbana, né, que garanta que a gente tenha menos emissão de gás de efeito estufa, seja por combustíveis não fósseis, ou seja também por um desenho de uma cidade mais compacta, onde as pessoas tenham que se deslocar menos. Enfim, eu acho que você resumiu bem. Acho que é o fruto dessa relação. Jussara, muitas vezes o entrevistado comparece num ou outro programa, e mesmo aqui, e diz o seguinte ao final: poxa vida, mas eu queria responder esta pergunta. Eu queria pegar esse gancho aqui. Que pergunta que você queria fazer, que você acha que é interessante para o telespectador que está lá do outro lado?
Eu acho que saber como, né, que as pessoas participam. Não sei se as pessoas sabem como que o Brasil, como país, se coloca dentro de uma questão que é dentro da Conferência das Nações Unidas, que vai discutir a questão climática. Não é só a questão climática, é como vai ser o regime climático do mundo após 2020. Nisso né? entra no COP21? Entra. Que vai acontecer no final do ano. Vai acontecer no final do ano. E o Tratado de Kyoto, onde fica? Ele tem um tempo? Ele foi até 2012. Em 2012 teve um acerto de se estender até 2015. Como não foram todos os países que assinaram, ele foi mais ou menos. E agora o que a gente tem que decidir é a substituição desse protocolo. E como está esse encaminhamento? Né? Então, estamos discutindo. Todos os países, eles são obrigados, tem um prazo, inclusive, para apresentar um documento que se chama Contribuições Determinadas, enfim, um nome que resume o seguinte: qual é a posição daquele país frente aos assuntos que serão discutidos na Conferência do Clima. E supõe-se que cada país tem a sua dinâmica, que essa dinâmica seja participativa, que ouça todos os representantes para levar uma posição desse país. Qual é o país mais avançado em termos dessa discussão hoje? Eu acho que a gente, aí é complicado, até dentro dessa discussão, porque se falar os países do primeiro mundo, Estados Unidos, a gente sabe que Estados Unidos e China, que não é primeiro mundo, estavam sempre na contramão, não querendo assinar, agora eles assinaram os documentos. Então agora, o que a gente precisa decidir, e não podemos procrastinar, a gente tem que pressionar os nossos governantes, sejam municipais, estaduais, para que os governos nacionais levem a uma posição concreta e firme. Nós queremos sim desenvolvimento para as nossas regiões, porém com processos de baixo carbono. Isso significa usar eficientemente todos os recursos que nós dispomos. Isso é bom. Qual a realidade hoje em termos do nosso planeta? Dias atrás, inclusive, nós vimos algumas reportagens sobre o adiantamento do chamado relógio do fim do mundo, né? Ou seja, aquilo dali despertou todo mundo. Opa, espera um pouquinho, tem algo errado acontecendo. E pela primeira vez parece que entrou nessa pauta a questão do meio ambiente. Eu pergunto para vocês como especialistas, como cientistas que acompanham, qual é o impacto? Qual a expectativa em torno do nosso planeta? Onde vamos chegar se nada for feito? Na verdade, o que a gente discute é a capacidade de suporte do planeta, ou da nossa cidade, ou da nossa região metropolitana, enfim, o recorte que se quer, né? O que significa capacidade de suporte? Significa o quanto que nós utilizamos desse nosso planeta, seja em água, seja em recursos naturais, em madeira, em solo, em areia, para produzir vidro, em aço, enfim, qual é a capacidade que esse planeta tem para manter esse consumo que nós temos, né? Então, tem uma época do ano em que a WWF fala: hoje acabou o que a gente tinha para consumir deste planeta. E normalmente isso acontece em agosto, ou seja, a gente está consumindo muito mais do que o planeta tem condição de repor. Isso num futuro não é brincadeira, cai dentro do catastrófico, mas não é brincadeira. Nós temos uma capacidade limite que certamente vai impactar na vida dos nossos filhos e netos, né? Com certeza. Formador de opinião do Direto ao Ponto e do Jornal da Cidade também, Alberto Cassoni. Não, Jussara, você disse duas palavras aí que eu acho não tenho certeza que são assertivas e totalmente corretas. A dinâmica participativa. Se não houver uma dinâmica participativa de todo mundo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque Deus nos deu toda essa riqueza, estamos gastando tudo sem pensar no futuro. É verdade. Por isso é importante que todos os setores participem, né? Porque a gente tem os setores produtivos, a gente tem o setor agrícola, a gente tem a sociedade civil, a gente tem interesses muito diferentes entre esses setores. E isso tudo tem que ser balizado, nós temos que discutir, tem que se balizar e buscar uma nova forma de economia, que é a economia verde. Nós temos um campo ilimitado de desenvolvimento de novas tecnologias que
vão trazer um enriquecimento muito grande para todas as nações e que não tem por pressuposto o desenvolvimento ou o crescimento a qualquer custo, né? E normalmente quando a gente fala a qualquer custo, é a custo da própria natureza, penalizando sempre os mais pobres, os mais carentes, né? As regiões mais deficitárias. Doutor Claudinei? Vamos voltar um pouco. A crise hídrica atravessada por alguns municípios é quase como uma obviedade de uma ausência de sustentabilidade, correto, José? Correto. Nós vemos a cidade de São Paulo ela querendo captar água em outras bacias e, na minha opinião leiga, ela vai distribuir problemas. Isso é fato? Eu estou errado? Eu estou certo? O que você me fala disso? Olha, doutor Claudinei, a questão ela é muito complexa, mas para resumir assim, bastante, nós tivemos um problema climático, é claro, né? Os cientistas não sabem ainda dizer se é um acontecimento de mudanças climáticas, mas ele é climático. Ele é climático, o que provocou falta de vento, de não trazer as nuvens para cá, o desmatamento na Amazônia e tudo mais. Agora, concretamente, nós fazemos uma coisa que é um absurdo, que é utilizar os rios da cidade de São Paulo, e que tem muitos e são volumosos, para diluir esgoto, né, da região metropolitana de São Paulo. É sabida essa criticidade em relação à água da região metropolitana de São Paulo, ela é conhecida há muitas décadas. A região metropolitana é uma das maiores do mundo, todo mundo acompanha o que acontece na região metropolitana de São Paulo. Em Londres, o rio Tâmisa, que hoje é absolutamente límpido, ele é um bom exemplo de que o rio não é esgoto. Não é esgoto. Então, é uma tristeza a gente ver que, por um motivo climático, não faltaram chuvas. Tudo bem. Agora, de onde vamos pegar água se nós estamos utilizando os rios para diluir esgoto? Jussara, então vamos trazer aqui para a nossa política ambiental, ou seja, para a nossa região. Nós temos a questão aí dos recursos hídricos na nossa região, Itupararanga, Rio Sorocaba, questão dos resíduos sólidos. Como os nossos governantes estão trabalhando a questão ambiental na nossa região de Sorocaba, na cidade de Sorocaba? Olha, a nossa cidade especificamente, ela é uma cidade abençoada, né? Nós temos uma captação, nós temos o reservatório de Itupararanga com qualidade de água ainda muito boa, apesar de ter algumas coisas pontuais, mas ainda é muito boa, e nós sequer gastamos energia para trazer água de lá para cá, e água em boa qualidade. Então, é uma situação favorável. Porém, não é uma situação de abundância absoluta, não é uma situação de ficar sossegado. Os estudos do Comitê de Bacias já mostram que nós estamos numa situação de alerta. Então, o que significa uma situação de alerta? Que nós podemos ter problema para abastecimento da população. Sorocaba, como sendo a maior cidade que se abastece de águas dessa represa, eu acho que tem tido o cuidado de observar como que está se desenvolvendo a questão das políticas desse reservatório. O desenvolvimento, o crescimento acelerado da cidade, especialmente nesse eixo da Raposo, né? Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba, perdão, é um crescimento vertiginoso e que isso impacta muito a questão da água. Então, eu falaria para os nossos colegas da Prefeitura que daqui para frente há que se ter um cuidado redobrado no licenciamento de empreendimentos nessa região, porque a situação da água ela não é tão favorável quanto nós imaginamos, porque a gente acha que a gente tem abundância de tudo e a gente tem que ter cuidado nesse setor. Alberto Cassoni, em 5 segundos uma pergunta, 1 minuto, 5 segundos e 10 ela responde. Itupararanga sai a água nota 10, aí passa por Ibiúna, Piedade, cada uma cidade que recebeu não tinha que entregar como recebeu? Tinha, não tenho a dúvida que tinha, mas está retornando, né? Eu acho que o principal poluidor dessas águas era Sorocaba e Votorantim, né? Principalmente os dois. Mas Sorocaba já está resolvendo, Votorantim também. 3 segundos, doutor Claudinei. Alberto bateu minha carteira, mas eu vou emendar a pergunta. Sorocaba hoje, tem ideia de quanto a gente trata da nossa água, nosso esgoto e tudo mais? Tem. Sorocaba é uma das cidades que mais tratam, né? Porque o tratamento de esgoto no Brasil é menor, menos de 40% no Brasil.
No Sudeste é um índice um pouco mais elevado e Sorocaba tem um índice bastante elevado. Eu não vou saber precisar o número agora, mas acho que é por volta de 96%. O tratamento do esgoto coletado. E de água, acho que é quase 100%. Jussara, olhe para aquela câmera ali e dê a sua mensagem para o telespectador sobre a importância de preservar o meio ambiente. Eu acho que as pessoas olham para mim e nem veem outra coisa mesmo, né? Nós temos a obrigação de cuidar do nosso ambiente. Nós temos a obrigação de pedir, de cobrar dos nossos governantes que cuidem do meio ambiente, porque ele traz a qualidade de vida que nós necessitamos. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Direto ao Ponto, Jussara. Eu agradeço muito, foi um prazer estar aqui também. Muito obrigado. O prazer foi nosso. Alberto Cassone, obrigado. Obrigado. Satisfação? E depende de nós. Doutor Claudinei, obrigado. Obrigado por essa participação e relembrando, né, a terra é a nossa casa e se a gente tratar a terra como a gente bem trata a nossa casa, as coisas melhoram. No primeiro bloco do Direto ao Ponto, recebemos o Dr. Valdir Paesani, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos da cidade de Sorocaba. E encerrando, recebemos os dois últimos blocos, Jussara de Lima Carvalho, secretária executiva do ECLEI para a América do Sul. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima edição do Direto ao Ponto.